Então, para a gente finalizar essa aula, eu vou falar então um pouco de algumas aplicações dessa tecnologia do DNA recombinante. Eu só gostaria de ressaltar que várias dessas aplicações a gente vai explicar com bem mais detalhe ao longo dessa disciplina, mas eu só queria trazer isso aqui para vocês hoje, para vocês terem uma noção, né, da importância dessa técnica, para vocês visualizarem então um pouco como que ela pode ser utilizada, tá ok? Então vamos lá. Uma das primeiras aplicações e talvez uma das principais, né, sobre o ponto de vista farmacêutico, por exemplo, é a produção de proteínas recombinantes. Então você tem uma proteína de interesse, você quer produzir ela em larga escala, você utiliza a tecnologia do DNA recombinante para produzir uma variante recombinante daquela proteína. E como que a gente faz isso? Isso utiliza uma variação do vetor de clonagem, né, chamado de vetor de expressão, que nada mais é do que um vetor de clonagem, né? A gente tinha lá o vetor de clonagem, só que ele vai ter uma sequência promotora, né? Lembrando que uma região promotora é aquela região do DNA em que a RNA polimerase se liga para transcrever o gene, né? Para permitir a expressão do gene. Então, a gente insere aqui um promotor induzível. O que é um promotor induzível? Um promotor que a gente pode ligar ou desligar a expressão. E, uma vez ligado, a gente pode induzir altíssimos níveis de expressão a partir daquele promotor, de maneira que a gente consiga produzir aquela proteína em larga escala. E por que é interessante a gente poder ligar e desligar isso? Porque não é interessante que a gente produza essa proteína em larga escala durante todo o ciclo de vida, né, daquele seu organismo hospedeiro. Mas então vamos entender como isso funciona para mostrar a importância dessa regulação. Então, né, a gente vai utilizar esse vetor de expressão para expressar o gene recombinante em larga escala. Então a gente faz todas aquelas etapas, né, de clonagem que eu descrevi antes. A única diferença é que a gente vai estar utilizando esse tipo de vetor aqui. Então, nesse exemplo aqui, a gente está utilizando células bacterianas, né, que são aqui os mais utilizados, mas a gente também pode utilizar leveduras, né, nesse caso. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela nossa colônia recombinante, que a gente já selecionou, já viu que tem lá nosso vetor certinho, a gente bota para ele crescer em cultura, e depois que ele cresceu, isso é importante, né? Depois que ele cresceu, a gente induz a expressão daquele gene. Por quê? Se a gente quer induzir ele em larga escala, é importante que a gente tenha uma grande quantidade, né, bacteriana, uma grande densidade populacional, para que você permita, então, isso. Porque se a gente começar a expressar isso muito cedo, você vai afetar o crescimento da célula. Porque muitas vezes essa nossa proteína recombinante ela corresponde a mais da metade das proteínas expressas pela célula. E se mais da metade dessas proteínas são uma proteína que não é útil para a célula, você vai afetar o crescimento desse organismo. Então, a gente vai lá, a gente induz a expressão desse gene em larga escala, né? Se produz muito daquela proteína. Uma vez que você produziu muito dessa proteína, você então vai lisar as células, né? Porque você não quer a célula, você quer só aquela proteína. Então, você destrói essa célula para recuperar essas suas proteínas e após você extrair essas proteínas das células, geralmente você purifica elas. Por exemplo, numa coluna de afinidade, né, que ela vai ter afinidade pela sua proteína. Seja, por exemplo, pela adição de alguma estrutura, né, que você pode querer adicionar alguma estrutura à sua proteína que permitam essa purificação, como, por exemplo, uma cauda de histidina, que ela vai ter afinidade aqui nessa coluna por resinas de cobalto, por exemplo. Então você estimula a ligação dessa proteína ali. Depois que você tirou todo o lixo proteico que veio junto, você pode então liberar só a sua proteína, então você teria a sua proteína purificada. Se você não quer aquela sua cauda de histidina, por exemplo, que você inseriu, você pode simplesmente clivar ela para ter o seu produto proteico. Então, uma vez que você purificou isso, você pode utilizar aquela proteína para os diversos fins, né? Às vezes na pesquisa básica isso é interessante para a gente avaliar a função de uma proteína, mas, né, um propósito dessa disciplina, né, aplicação biotecnológica, e a gente tem um exemplo muito importante aqui, né, seria um dos principais exemplos, um dos primeiros exemplos na aplicação
do DNA recombinante, que é a produção da insulina humana recombinante. Então, que foi feito isso lá nos primórdios, né, após o desenvolvimento dessa técnica, né, lá na década de 80, 90. Então, o que isso envolve? Envolve isolamento do gene da insulina humana. Aqui no caso, geralmente a gente pega o DNA complementar, né? Então você tem lá o seu gene, ele é transcrito, esse transcrito ele é processado para ter só, né, os seus exons, né, as funções, as sequências codificantes, e geralmente a gente pega esse RNA processado e converte ele de novo em DNA, e aí ele é chamado de DNA complementar, né, que é um DNA complementar ao seu RNA mensageiro, que é importante se a gente for produzir isso em bactérias, porque as bactérias não são capazes de processar esses introns. Então você cria uma molécula de DNA recombinante contendo lá o seu gene da insulina, transfere isso para a célula bacteriana e geralmente bota isso para crescer em bioreatores, né? De maneira a produzir isso em larga escala, de maneira que no final, após extração e purificação, você vai ter então a nossa insulina humana purificada. E isso é de grande importância, né? Você obter essa insulina em larga escala, né? Para você poder baratear o custo, né, do tratamento, né, para diabéticos e também para ter uma grande disponibilidade, né, desse produto. Então esse é um exemplo, né, de como você pode aplicar essa tecnologia. Uma outra abordagem é a construção de bibliotecas genômicas. O que seria isso? Uma biblioteca genômica é uma coleção de todo o DNA genômico de um organismo em moléculas vetoras. Então a gente tem lá, né, o seu organismo alvo, você extrai o DNA dele, você corta ele todo com enzimas de restrição. Então você vai ter vários fragmentos, né, cada um deles com extremidades, contendo sítios de restrição, né, tratados já. Você insere isso em fragmentos, em vetores de interesse, para gerar então diversos vetores recombinantes, cada um com um pedacinho diferente do seu genoma. E com isso você vai criar uma biblioteca, né, de células, cada uma contendo um fragmento diferente do seu DNA. E o interessante disso é que você pode prospectar essa biblioteca atrás de funções de interesse. Então você pode realizar ensaios imunológicos, análise de atividade enzimática, enfim, vários ensaios que permitem buscar uma determinada informação, né, uma determinada função naquele genoma. Então você tem aquela sua biblioteca, então você cresce, por exemplo, no meio de cultura contendo um determinado substrato e você tenta verificar quais daquelas células elas degradam aquele substrato. Então, uma vez que você visualizou isso, você sabe que segmento do seu genoma pode conter então uma enzima que degrada aquele substrato. Em eucariotos, isso aqui é feito através de conversão do RNA mensageiro em cDNA, fazer uma biblioteca, né, de DNA complementar, né, DNA de genoma complementar, né, para avaliar apenas o que é funcional ou não. Isso também pode ser, tem várias outras abordagens, mas eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui para não ficar também muito extensa essa aula. Mas uma abordagem interessante para isso é a criação de vacinas a partir dessa biblioteca de expressão. Por quê? Você tem lá, né, o genoma de um organismo patogênico, você quer isolar um determinado antígeno que pode ser utilizado para uma determinada vacina. Então você fragmenta isso, cria na sua biblioteca, né, de expressão, né, no caso você vai utilizar vetores de expressão aqui, e você então vai ter o seu fragmento desses plasmídios de expressão, e você pode fazer pool, né, vários conjuntos com vários desses vetores de expressão, e utilizar eles para desafiar animais. Então você fornece ele para animais de interesse, né, que vão então produzir esse antígeno, e ao você desafiar eles com o patógeno que mataria aquele animal, se você tem ali um vetor que codifica um antígeno com potencial vacinal, ou seja, um potencial de induzir uma resposta imune no hospedeiro,
você vai proteger aquele animal contra aquele patógeno. Então você vai selecionar aqui nesses grupos animais que conseguem se proteger contra aquela infecção. E por quê? Porque se ele tivesse proteção, ele tem então um vetor que codifica uma parte do DNA do patógeno que vai conferir um antígeno que pode ser utilizado para uma vacina. Então você pode ir dividindo essa biblioteca em várias subbibliotecas, né, até você isolar exatamente um único plasmídio que vai ter aquele seu gene, vai determinar qual é aquele gene, né, para poder produzir aquele antígeno em larga escala para fazer a vacina, ou até mesmo para você fazer uma vacina de DNA. Né? A gente tem atualmente vacinas de DNA que são formadas então, por genes codificadores de antígeno. E essas vacinas de DNA, elas nada mais são do que um vetor recombinante contendo, né, um gene para aquele antígeno. Então você tem lá o seu vetor recombinante que você insere ele no seu corpo, né, no hospedeiro. Ele é capturado então, pelas células do hospedeiro. Então essas próprias células do hospedeiro vão produzir aquele antígeno de forma endógena. Então você vai produzir aquela proteína, aquele antígeno recombinante. E esse antígeno recombinante vai ser reconhecido pelo seu sistema imune para conferir, então, uma imunidade contra aquele patógeno. Uma outra abordagem, né? Como eu falei, essa tecnologia ela permite a criação de organismos geneticamente modificados. Então, isso vai permitir a gente produzir organismos transgênicos, né? Que eu vou falar isso bem mais para frente, da transgenia, que é o uso, né? Então, de transgenes, né, genes com funções de interesse de outros organismos. E uma das abordagens envolve o uso de um plasmídio, o plasmídio T, que é isolado esse micro-organismo aqui. E esse plasmídio, ele naturalmente ele é capaz de se integrar um fragmento seu no genoma da planta. Então, se a gente consegue adicionar o nosso fragmento de interesse dentro dessa região, tornar esse plasmídio recombinante com aquela nossa região, a gente consegue que ele insira aquele nosso gene de interesse diretamente no genoma da planta. Mas eu vou explicar isso com mais detalhe mais para frente, tá? Não precisa se preocupar, não. Então, é um exemplo disso, né, dentre várias abordagens distintas, né, para transgenia vegetal. Eu trouxe aqui uma interessante que é o arroz dourado, né, que a gente enriquece nutricionalmente o arroz pela adição de um gene que permite a síntese de beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Isso deixa ele com essa característica mais dourada. Então isso torna esse alimento mais rico nutricionalmente. E isso é importante porque a gente tem uma grande deficiência de vitamina A no mundo, né, em algumas populações, né, com estimativas com mais de 100 milhões de crianças apresentando deficiência, levando a milhões de mortes por ano. E o arroz é um alimento básico, né, na dieta de muitas culturas. Então, a gente adicionar essa característica ao arroz é algo bem interessante. Uma outra abordagem é na terapia gênica, né, que a gente vai usar, então, material genético como produto terapêutico. Então, a gente teria um gene terapêutico, né, digamos assim, a gente usa ele, né, para produzir um vetor recombinante com esse gene e entregar isso para as nossas células para então poder produzir essa proteína recombinante que ela vai ter então um caráter terapêutico que vai ajudar, né, a aliviar a doença. E um exemplo disso é a Gendicine, que, né, foi o primeiro produto para terapia gênica aprovado no mundo, né, mais especificamente na China. Usado para tratamento de carcinoma espinocelular, que é um tipo muito comum de câncer. E ele se baseia no uso de vetores virais, aqui no caso, mais especificamente um adenovírus, se eu não me engano. Então você fornece uma cópia recombinante do gene P53, que é um gene supressor de tumor. Então isso é para tratar pacientes que têm um câncer derivado de mutações nesse gene. Então você fornece uma cópia íntegra dele, esse vetor vai infectar a célula e vai fornecer essa cópia íntegra
para a célula do paciente e assim consegue tratar, né, aquele câncer através da produção da proteína P53 a partir desse gene recombinante. Tá ok? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Então, ao longo dela, eu expliquei, né, como que funciona a tecnologia do DNA recombinante, né, como se constrói uma molécula de DNA recombinante, como você fornece ela para um organismo de interesse, como se seleciona os organismos que receberam esse DNA recombinante, e no final também eu mostrei para vocês algumas das aplicações para essa tecnologia. Eu espero que vocês tenham entendido isso direitinho, que tenham percebido a importância dessa tecnologia, né, e como isso contribuiu para o avanço da biotecnologia moderna, né, da biotecnologia molecular. E é importante vocês levarem em conta que os conceitos que eu apresentei hoje vão ser importantes para várias das aulas que a gente vai ter mais para frente. Então, é importante que vocês tenham entendido muito bem isso. Caso não tenham entendido alguma coisa, vocês anotem todas as dúvidas. Vocês podem mandar por e-mail, podem mandar lá na plataforma, né, no Google Classroom, ou na aula assíncrona eu explico um pouco melhor, né? Vocês podem perguntar isso lá também. E na aula assíncrona eu tento então explicar qualquer dúvida que possa ter surgido. Tá ok? Nos vemos então, né, na aula presencial, né, na aula remota presencial, para discutir então um pouco mais a fundo esse processo. Até lá então.